Tananana. Tá bom, parei. Conteúdo novo. Gente, vai testando o vídeo, vai testando o som, você já sabe como é que funciona, o esquema todo, tá bom? Vamos tentar ver se o negócio funciona. Estou passando um vídeo para vocês porque estou com um problema tecnológico em minha residência e não estou conseguindo fazer as lives. A internet está com várias oscilações, então eu não estou conseguindo fazer live esses dias, então eu preferi fazer a gravação do componente, do conteúdo, para a gente explicar a teoria e eu não ter que atrasar e ficar mais uma semana em logaritmos e assim vai. Então eu vou fazer aula na maior tranquilidade, como eu estivesse fazendo com vocês lá na live, como a gente sempre faz. E as dúvidas nós vamos solucionando. Então hoje nós vamos sair um pouquinho, vamos sair de logaritmos. Ah, we are the champions. We are... Tá bom, parei. Não é porque eu tô em gravação que eu tô controlada, não. Na verdade, não muda muita coisa. Então, bora lá. Hoje nós vamos entrar num assunto gostosinho que quase todo mundo gosta, que são as nossas amigas matrizes. O que nós temos aqui, pessoal? A matriz, ela nada mais é do que uma tabela. E é por isso que a gente acaba curtindo matriz, porque ela está mais ali com o nosso dia a dia. Afinal de contas, as tabelas estão em quase todos os exercícios ou atividades do dia a dia. É muito próximo da gente, ou desenvolver tabelas, ou ter que ler informações que estão em tabelas. Então, essa é a importância, é isso que a gente tem aqui com matriz. E aí você pode perguntar e falar assim, pô, Veri, matriz cai muito no Enem? Matriz cai muito no vestibular? Eu já passei para vocês, no Enem, a matriz é ali mais ou menos o 13º conteúdo que mais cai no Enem. Mas o que a gente tem que analisar, que isso é dito apenas exercícios diretos de Enem, beleza? Mas o que nós temos são todos os exercícios que cai matriz direta ou indiretamente. Indiretamente, os exercícios de Enem são muito maiores. Por quê? Porque toda vez que você tem que analisar uma tabela, num exercício de função afim, um exercício de função quadrática, você está, de uma maneira ou de outra, aplicando matrizes. Mas vamos lá definir matriz para a gente não ficar nesse blá blá blá? Então, se eu tivesse que definir para vocês aqui o que são matrizes, bora lá. Ai, meu Deus, será que fica aparecendo o sonzinho do WhatsApp para vocês? Espero que não. Ficaria muito satisfeita. Deixa eu só deixar a caneta um pouquinho mais fininha. Me ajuda a caneta. Não tá ajudando. Oh, meu Deus do céu, vai ter que ficar assim mesmo, tá, gente? A gente supera. O que são matrizes? Matriz a gente pode definir como tabela de valores reais que estão organizados. Só isso, Veri? Sim. Organizados. Então, matrizes são tabelas de valores reais que estão organizados. Lembrando que quando a gente fala de um número real, eu estou falando de qualquer número. Então, eu posso ter número aí com vírgula, eu tenho um número inteiro, positivo, negativo, eu tenho pi, eu tenho qualquer número. Então, o real é aquele que engloba qualquer número. Mas qual é a característica, então, Veridiana, de uma matriz? De uma matriz e de uma tabela propriamente dita. Quando eu falo para vocês, a gente vai fazer um planejamento de aula, por exemplo, planejamento de estudo. Então, você pode fazer uma matriz, você pode fazer uma tabela, que é dividida ali, olha, nas colunas dessa tabela, você coloca segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E nas linhas você divide entre manhã, tarde e noite. E aí você monta uma tabela falando o que eu vou estudar na segunda de manhã, na segunda tarde, na segunda noite, na terça de manhã, na terça tarde, na terça noite. E assim continuamente. Então, você consegue colocar nessa tabela, você consegue colocar textos ordenando o seu dia a dia, fazendo uma agenda. Quando eu estou falando de matrizes propriamente dita, eu estou falando de valores. Então, eu estou falando de números. Então, eu coloco, por exemplo, uma pessoa que tem que fazer a medição da temperatura de um paciente. Então, vamos colocar, é um médico ou enfermeiro que tem que fazer a medição da temperatura de um paciente. Então, ele vai fazer a mesma tabela, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, manhã, tarde e noite. Porque ele tem que fazer a medição da temperatura desse paciente 3 vezes ao dia. Isso indica
o quê? De manhã, esse paciente estava com a temperatura de 36 graus, tá bacana. Na segunda tarde, ele estava com a temperatura de 36 graus, tá bacana. À noite, nossa, foi para 38 graus, tá com febre. Como é que ficou na terça-feira? E assim a gente vai fazendo a medição de temperatura. São valores que tem nessa tabela. Mas como é que eu vou entender, Veri, a formação, a construção dessa tabela? Uma tabela, gente, vou anotar aqui para vocês também, dando continuidade, ela está disposta em emilinhas, já vai melhorar daqui a pouquinho, emilinhas e N colunas. Como assim, Veri? Emilinha e N colunas. Assim como a gente tem uma nomenclatura em conjuntos, ai, Veri, nem lembro isso, foi lá no primeiro ano que eu vi, não tem problema, eu lembro para ti. Quando você falava de um conjunto, você tinha que falar do conjunto em letra maiúscula, e aí você abria chaves, e dentro do conjunto poderiam ser letras, mas esses elementos eram escritos em letras minúsculas, separadas por vírgula, ou números separados por vírgula. Então, eu vou abrir um parênteses aqui, olha só. Quando a gente falava de um conjunto, eu tinha que falar o conjunto A, é composto pelos elementos 1, 2, 3 e fecho aqui a nossa chaves. Então, parênteses não, falei parênteses anteriormente, chaves. Então, qual é o conjunto A? Composto pelos elementos 1, 2 e 3. Eles eram obrigatoriamente separados por essas vírgulas, beleza? Quando eu vou falar de matrizes, eu também tenho uma obrigatoriedade, uma nomenclatura para escrever matrizes. Como é que é essa nomenclatura? M linhas e N colunas. Assim como a gente tem um par ordenado, a gente também vai ter uma ordem aqui. Então, quando eu falo de um par ordenado, dos pontos de um gráfico, lembra? Então, eu tenho o eixo X, o eixo Y, e o par ordenado me indicava exatamente onde é que esse ponto estava localizado. Aqui eu também tenho uma ordem. Lá, a ordem era obrigatoriamente primeiro X e depois o Y. Aqui a gente vai ter uma ordem obrigatoriamente primeiro a linha e depois as colunas. Essa ordem que eu tô falando, quando a gente fala de ordem, vou colocar um outro tracinho aqui. Quando eu falo de ordem da matriz, eu estou falando de quê, Veri? Eu estou falando da dimensão da tabela. Tudo bem? Eu estou falando da dimensão desta tabela, onde eu tenho um M por N. Como assim, Veri? Olha só, eu tenho um M por N, onde M é obrigatoriamente a ordem das linhas, ok? E esse meu N é obrigatoriamente a minha ordem das colunas. Veri, não sei se eu entendi muito bem ainda. Bora lá, que eu vou te explicar um pouquinho melhor. Vou dar um exemplo aqui para vocês de uma matriz. Então, como é que eu faço para escrever uma matriz? Então, eu vou colocar aqui uma matriz A, ok? Com a letra maiúscula. E como é que eu vou mostrar que é uma matriz? Basicamente, de duas formas. Ou eu vou fazer uma grande chave aqui, ó, uma grande chave. E nessa chave, eu vou colocar os elementos aqui dentro da matriz. Ou eu tenho uma outra opção, que é colocar colocar uma matriz, aqui vou colocar a matriz B, vamos mudar aqui, ó. A matriz B, porque elas não serão iguais, então eu tenho uma matriz B, e essa matriz B pode ser representada por parênteses. Então, são duas formas de representar essas matrizes aqui. Ou por chaves, então é um chavão aqui, ou a gente tem por parênteses, um parentesão. Tá? E aí, Veri, o que eu tenho aqui? Vou colocar números aqui quaisquer. Vou colocar 1, 2, 3. Nossa, Veridiana, que criativa. 4, 5 e... vou colocar 1. Peraí que eu vou usar aqui. Vou mancar malandra. Vai ser -1 e -1.
menos 1, 2 e 3, 4, 5 e menos 1. Quando a gente fala, qual é a ordem dessa matriz? O que a gente tem aqui para representar essa matriz? O que a gente tem de diferente aqui? Olha só, se eu tenho que verificar primeiro a quantidade de linhas, quantas linhas essa matriz tem? Uma linha, duas linhas, ok? É uma matriz de duas linhas. Por quantas colunas? Uma coluna, duas colunas, três colunas. Então, essa é uma matriz 2 por 3. Ela tem duas linhas e três colunas. Ela tem duas linhas e três colunas. Vou pegar essa matriz e eu vou fazer o quê? Vou colocar aqui, ó, menos 1, 2 e 3, 4, 5 e menos 1. Veri, você fez exatamente a mesma matriz? Não, eu não fiz exatamente a mesma matriz. Mas, Veri, os elementos que estão na matriz A são iguais aos elementos que estão na matriz 3. Você pegou isso aqui, ó, olha aqui, ó, menos 1, 2, 2. 3, 3, já entendeu, né? Mas elas não são exatamente a mesma matriz. Porque, olha só, quando eu falo de ordem, eu estou falando da carinha daquela matriz, como é que aquela matriz é, como é que estão dispostos os elementos. O que eu tenho quando eu olho essa matriz? Eu vou falar qual é a ordem dessa matriz. Eu tenho que olhar primeiro linha e depois coluna. Então, eu faço primeiro linha e depois coluna, tá bom? Então, qual é a linha que eu vou olhar? Quantas linhas eu tenho aqui? Vou fazer em amarelinho dessa vez. Ó, uma linha, duas linhas, três linhas. Então, eu tenho uma matriz de 3 linhas por quantas colunas? Uma coluna, duas colunas. Então, eu tenho uma matriz aqui, 3 por 2, que é diferente da matriz que a gente viu anteriormente. Essa matriz aqui que eu estou marcando é uma matriz 2 por 3. Essa matriz que eu tenho aqui é uma matriz 3 por 2. E aí, você pode estar olhando e falar assim, mas, Veri, deixa eu te falar um negócio. Essa matriz ali, deixa eu só colocar o menos 1 aqui, prontinho. Essa matriz tem exatamente os mesmos elementos. Então, como é que eu vou saber qual elemento cuida de qual aqui, Veri? Como é que eu vou saber? Então, eu vou fazer um asterisco aqui para vocês e falar que é extremamente importante o quê? É extremamente importante a gente definir os elementos. Então, o que é importante? Definir os elementos. Ou seja, como é que eu sei em que posição esse menos 1 está e esse menos 1, esse menos 1, esse menos 1, por exemplo? Não são todos menos 1, Veri? Não tá tudo igual aqui? Não deveria funcionar? Não. Quando eu for definir a ordem dos elementos, onde cada elemento está, como se fosse caixinha, em qual posição este elemento está. Esse elemento ele é definido pela letra minúscula daquela matriz, ou seja, vou puxar uma seta aqui, ó. A matriz A é a matriz Azão, vou manter aqui, ó, a matriz Azão, separada aqui, ó, por chaves, beleza? Então, só copiei. Qual é a posição deste elemento aqui, ó? Deste elemento, o menos 1. Eu coloco, para escrever a posição do elemento, eu vou colocar o A minúsculo. Por que minúsculo? Porque o nome dessa matriz aqui, a gente colocou que é A maiúsculo. Então, como é que eu faço para indicar os elementos? A minúsculo. Mas a ordem que eu vou indicar os elementos é a mesma ordem que eu faço com a matriz. Primeiro linha e depois coluna. Então, vou abrir mais um asterisco aqui para gente saber que a gente sempre, quando estiver falando de elementos, a gente está falando de A e J, onde nós temos o quê? O nosso I, gente, o nosso I aqui representa a nossa linha,
a nossa linha, e o nosso J eu represento a nossa coluna. O I eu represento como linha e o J como coluna. Então, olha só, vou apagar esse Azinho aqui para diminuir um pouquinho, ó. Esse daqui é representado por um elemento A e J, beleza? E aqui, ó, A e J. E aqui, A e J. Todos eles são A e J, A e J, A e J. Tá bom, Veri, todos eles são A e J, mas cada um, olha só, estou representando o menos 1 é um elemento que é representado por um A e J, ok? Mas qual é o A e J dele? O A e J dele, vamos lá, olha só, ele está em qual linha esse menos 1? Na linha 1. Então, linha 1, qual coluna, gente? Coluna 1. Vamos para o próximo elemento, que é esse 2 aqui, ó, que eu estou circulando para esse 2. Esse 2, vamos lá. Qual é a localização dele? Qual é o A e J dele? O A e J dele é A, linha 1, qual coluna? Coluna 2. Vamos lá para o 3, para entender esse 3. Qual que é esse 3? Esse 3 aqui, ó, esse 3 aqui, qual que é o A e J? A, linha 1, coluna 3. Linha 1, coluna 3. Bora para o próximo? Qual que é esse A e J que eu acabei de apagar aqui, ó, que representa o 4? Linha 2, coluna 1. Vamos para o próximo. Você já pegou o gingado, que eu já entendi que você já pegou o gingado. Esse A e J aqui, que representa esse 5 aqui, ó, que representa esse 5, é da linha 1, coluna, doidinha, doida aqui, linha 1, que da linha 2, coluna 2. Esse terceiro e último que representa o nosso menos 1, qual que é? Linha 2, coluna 3. Então, se eu falo que uma matriz, qual é o elemento? A2, 3. A2, 3, desta matriz. Quem é que representa o A2, 3 dessa matriz? Quem representa o A2, 3 dessa matriz é o menos 1. Quem representa o A1, 1? A1, 1 dessa matriz A, quem representa é o menos 1. E a mesma coisa a gente pode fazer aqui para essa matriz B. Se eu faço a mesma coisa para essa matriz B, o que eu vou ter? Só que os elementos lá dentro, eles são o B, elemento B. Então, eu vou ter um B, o quê? B e J, que é o menos 1. Quem que é? O menos 1 é da linha 1, coluna 1. O menos 1 aqui, ó, da linha 1, coluna 1. E o 4, gente? Qual que é a representação dele? Quem que é? Ele é da linha 1, coluna 2. Quem que é esse 2 aqui, ó? Esse 2 é da linha 2, coluna 1. Esse 5 aqui, ó, esse 5 é da linha 2, coluna 2. Esse 3 aqui é da linha 3, coluna 1. E esse daqui, esse menos 1 aqui é da linha 3 da coluna 2. Beleza? Tranquilo? De boa até então? Deu para entender? Qual que é a última parte que eu quero passar para vocês aqui? A última parte é a matriz quadrada. O que é essa aqui? Então, vamos colocar nossa setinha aqui e vamos falar sobre a nossa matriz quadrada. O que é essa matriz quadrada? A quantidade de linhas e colunas dela são sempre iguais, de tal maneira ela forma a disposição de um quadrado mesmo. Veri, não sei se eu entendi muito bem. Olha só, quando eu olho essas duas matrizes aqui, ó, quando eu olho a matriz A e a matriz B, elas não têm a disposição de um quadrado. Elas têm a disposição, parecem qual figura geométrica? Um retângulo, certo? Quando eu estou falando de matriz quadrada, ela realmente vai ter a disposição do quê? Ela realmente vai ter a disposição de um
quadrado, gente. Ou seja, então vamos escrever sobre a matriz quadrada? Vou puxar aqui a setinha da matriz quadrada e vamos escrever sobre ela. Todas as vezes todas as vezes em que n igual a m, ou seja, o número de linhas igual ao número de colunas, eu estou falando de uma matriz quadrada. Veri, dá um exemplo para nós. Sim, sim, sim. Quando eu falo uma matriz A, por exemplo, que é uma matriz 2, 1, menos 1, π. Pronto. Isso daqui é uma matriz quadrada? Sim. Isso daqui é uma matriz quadrada. Vamos descobrir qual é a ordem dessa coluna? Ou dessa matriz? Qual é a ordem dessa matriz? Quantas linhas são? São 2 linhas por 2 colunas. Então, essa é uma matriz 2 por 2. Tranquilo? Olha só, vamos fazer uma matriz D aqui. A matriz D, vamos colocar que é menos 7, 0, 8, menos 5, 1,4, 3, 1, 2, 3, por quê? Porque acabou a criatividade. 1, 2, 3. Essa matriz, ela tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas? Não sei, Veri, vamos dar uma olhada? Quantas linhas tem? 1, 2, 3. Quantas colunas tem? 1, 2, 3. Então, essa é uma matriz 3 por 3. Mas assim como a gente, eu marcar aqui, ó, 3 por 3. Então, eu tenho o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Então, toda vez que eu tiver uma matriz em que o número de linhas seja igual ao número de colunas, significa que eu tenho uma matriz quadrada. Só que assim como a gente fala assim, ficou horrível, né? Foi mal. Assim como nós falamos, você eleva ao quadrado, você eleva ao cubo, você já sabe, quando elevar ao quadrado, significa que eu tenho que elevar a 2. Quando eu elevo ao cubo, significa que eu estou elevando a 3. Quando a gente fala de ordem de matriz, a gente só fala assim, matriz de ordem 2 ou matriz de ordem 3. E não precisa ficar falando uma matriz de ordem 2 por 2, uma matriz de ordem 3 por 3, 4 por 4 e assim vai. Eu simplesmente falo matriz de ordem 4. Eu já sei que essa é uma matriz 4 por 4. Matriz de ordem 5. Já sei que é uma matriz 5 por 5. Matriz de ordem 2. Já sei que é uma matriz 2 por 2, onde o número de linhas é igual ao número de colunas. Acho que falta mais uma coisa aqui que eu não passei para vocês ainda. Qual é a característica de matrizes quadradas? Vou apagar esse 3 por 3 aqui para usar essa D. E qual é a característica de uma matriz quadrada? Uma matriz quadrada, toda matriz quadrada, independente de sua ordem, ela tem uma diagonal principal e uma diagonal secundária. Qual é a diagonal principal? A diagonal principal é sempre essa daqui. Tá bom, Veri, mas como é que eu vou lembrar qual é a diagonal principal? Vou escrever aqui para vocês que essa é a diagonal principal, beleza, a diagonal principal. E qual a característica dessa diagonal principal? Olha só, esse elemento aqui, quando eu vou olhar para o elemento, quem é ele? Ele vai ser o Dzinho, linha 1, coluna 1. Linha 1, coluna 1. Quando eu olho para esse 1,4 aqui, quem que ele vai ser? Dzinho, linha 2, coluna 2. Tudo bem? Quando eu olho para esse 3 aqui, quem ele é? Dzinho, linha 3, coluna 3. Então, quando eu falo da diagonal principal, eu estou falando que o I é sempre igual ao J. Veri, já me esqueci que I e J são esses. Lembra que toda vez que a gente olha para um elemento, eu estou tentando localizar esse elemento por I e J, em qual linha e em qual coluna ele está. Veri, e qual é a diagonal secundária?
A outra diagonal, gente. A gente aqui só temos duas diagonais. Uma vai ser a principal, que é essa característica. E a secundária? A outra, a que sobrou, tá bom? Então, olha só, a diagonal secundária é essa daqui, que eu tô marcando em verdinho para vocês. E essa é a nossa diagonal secundária. Beleza? Então, acho que de matrizes para aula 1 é isso. A Veri tá muito simples, mas matriz é muito legal. Então, para introduzir, para a gente começar aqui, essa é a ideia inicial referente a matrizes. Então, vamos um passinho, step by step, o baby, e aí nós vamos avançando os conceitos de matrizes, beleza? Então, para isso é hoje. Espero que você tenha captado. O que você não captou, deixa as mensagens aqui para Pro, e todo mundo que for assistindo esse vídeo é para deixar o nome e a turma para que eu saiba quem foi que passou aqui e fazer a lista de presença, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até daqui a pouquinho. Beijo!